R$500 mil. O que você faria com tanto dinheiro no bolso? Essa é a resposta que a gente vai ter aqui no primeiro reality show de inovação e negócios da história do Espírito Santo. Aqui, 9 empresas enfrentam 10 jurados, mas só uma vai levar o prêmio. Boa tarde e seja bem-vindo à terceira edição do reality show Espírito Startups. Bom, vocês estão vendo aí cenário novo, gente nova, tudo isso para acelerar a criatividade da turma que vem aí. Vou te mostrar agora uma palhinha do que vai acontecer hoje. Caralho, né? Esses caras esperam aqui a ansiedade. Certeza que eles estão jogando conversa fora, né? Falando, vamos deixar o pessoal ansioso. Pode tentar o chão? Tem a vergonha. Eu já sou mais competitivo, eu fico extremamente incomodado. A gente foi andando pro restaurante, ela pagando pitch. Eu falei, gente, o povo que deve estar participando. Falando sozinho. A luz aqui pode colocar mais no carro. É agora. Vamos lá. Jurado fica nervoso também, Antônia? Bastante. Vamos começar então? Já vou te dar uma dica legal. Segue a gente lá no Instagram, @Espírito Startups, para acompanhar tudo o que está acontecendo aqui. A palavra que a gente mais vai falar nesse reality show é startup. Por isso agora eu vou te explicar o que é uma startup e como foram selecionadas as 9 que vão participar do programa. Startups são empresas inovadoras. O trabalho delas é baseado em tecnologia e costumam crescer no mercado de uma hora para outra muito mais rápido do que uma empresa tradicional. O Espírito Santo tem mais de 300 startups. Para passar no crivo do nosso comitê, elas foram avaliadas em alguns quesitos, como impacto social, potencial de crescimento, diversidade e perfil dos fundadores. Agora vamos entender como funcionam as regras do jogo. Cada startup tem 3 minutos para apresentar o negócio. Em seguida, os jurados fazem perguntas. Apenas uma empresa é selecionada por programa. No último e quarto episódio, as empresas escolhidas se enfrentam e a campeã fatura o prêmio de R$500 mil. Empresas de um lado, jurados de outro. Ao todo, participam com a gente do programa 10 jurados, empresários peso pesado aqui do ecossistema de negócios do estado. 5 por episódio, eles se revezam. E agora a gente vai conhecer quem são os 5 que vão definir o vencedor desse primeiro episódio. Então aqui com a gente, Rogério Salume, fundador da Wine, Antônia Kepe, diretora de Relações com Investidores da Apex, Rodrigo Miranda, fundador da Zait e da Chip, Paulo Vanik, diretor de Finanças da ArcelorMittal e Guilherme Iglesias, diretor de Cibersegurança da VIP Rede. Salume, como é que é estar de volta? É sempre um grande prazer estar aqui nesse programa que de verdade tem ajudado a mudar todo esse ecossistema no Espírito Santo. Então a expectativa está lá em cima, esse ano vai ser incrível e nós vamos provocar e tirar o melhor de cada pitch que aqui vier. É isso aí, Antônia, primeira vez aqui representando a liderança feminina no programa. Como é que você se sente? Exatamente, Ricardo. É um prazer, me sinto honrada em ter sido convidada, né? Agradecer primeiramente, dizer que eu estou muito animada porque a gente está tratando de inovação e eu acho que a base do desenvolvimento de qualquer cidade do nosso estado é através da inovação. Então a gente está aqui para poder eleger uma vencedora hoje. Rodrigo, você participa de vários negócios desse. Como é que você imagina que vai ser a reação dos empreendedores que vão estar aqui nesse palco? Bom, Ricardo, primeiro é muito bom estar aqui de volta, tô super animado. A gente tem aí também startups peso pesado. Eu tô animado para confrontar aí, ver se esses planos de negócio eles param de pé mesmo, que é o que eu gosto de fazer no dia a dia. Vanik, liderar um grande negócio é diferente de liderar um negócio iniciante ali, crescendo, começando agora, como é o caso de uma startup. Como é que você se enxerga nessa posição agora de avaliar negócios incipientes? Eu acredito que a gente vai conseguir dar a nossa contribuição, provocando um pouquinho, entendendo como é o modelo de negócio por trás. Acho que esse é o ponto mais nevrálgico dessa situação toda. Gui, você é o cara da tecnologia aqui. Vamos ver se tem tecnologia mesmo nesses negócios?
Ou se é balela? Eu acho que a tecnologia ela movimenta o mercado, né, e vai impulsionar ou não as empresas, né? Então a gente está com uma expectativa boa aí de conhecer um pouco dessas histórias e saber se de fato tem tecnologia. Ótimo. Então, ó, tá na hora. Vamos chamar a primeira empresa. O tema é sustentabilidade. Muito importante, né? Com vocês, a Refilme. Olá, eu sou a Isabela, tenho 30 anos. Hoje eu sou sócia e irmã da Flávia. A gente começou a empreender depois de uma viagem que nós fizemos e durante essa viagem a gente percebeu a quantidade de lixo plástico gerado, principalmente pelas garrafinhas de água que a gente precisava comprar para se hidratar. Trabalhar com minha irmã é tranquilo, a gente deixa as brigas para casa, é mais na arrumação da casa mesmo. Mas é muito legal porque a gente se conecta muito, então meio que o que uma tá pensando, a outra tá pensando junto. Não, dentro de casa ela é bem bagunceira. Era. É, mais ou menos. A gente resolve por ele mesmo e passa o pano e levar e não deixar nem o profissional, nem o pessoal interferir um no outro. Quando a gente criou a Refilme, minha família, ela ficou um pouco perdida, né? Eles não entendiam muito bem o que era aquilo, por que a gente ia largar o nosso emprego para investir numa coisa que nem a gente sabia que ia dar certo. Sai podcast, eles nem sabiam o que era podcast, eles ficavam, como que eu vou escutar isso? Eu posso mandar no grupo da família, tipo. Isabela, Flávia, irmãs, mulheres empreendedoras tratando de um tema tão importante pra gente. Tá nervosa, Isabela? Pouquinho, mas vai dar certo. Estamos controlando. Vamos lá, então, a partir de agora, 3 minutos na tela para vender o peixe de vocês. Boa tarde, nós somos Isabela e Flávia, as fundadoras da Refilme, que é uma startup que trabalha o fortalecimento de marcas através de ações de publicidade sustentável. O que todas as empresas precisam, as de pequeno e grande porte? Marketing. Só que hoje as preferências dos usuários estão mudando. Uma pesquisa mostra que 59% dos entrevistados pretendem boicotar marcas que não agem contra as mudanças climáticas. E empresas que realizam ações de sustentabilidade têm até 43% mais chances de fidelizar os seus clientes. Por isso, elas estão migrando para o marketing de propósito, aquele que se conecta e atende os interesses compartilhados do seu público. E a Refilme pode te ajudar nisso. Nós somos uma solução de marketing de propósito que reduz o consumo de plástico de uso único e melhora a qualidade de vida da população. Tudo isso através das nossas estações de reabastecimento de água, a Era, que é um totem publicitário para as pessoas se hidratarem fora de casa de forma gratuita. Hoje trabalhamos com um modelo de mídia estática e estamos migrando também para um modelo de tela digital que vai nos levar a faturar até 8 vezes mais. Além disso, entregamos relatórios de impacto ambiental para que o nosso contratante mostre o impacto daquela ação que está sendo adotada. Hoje, além disso, para os clientes, né, os nossos clientes conseguem mostrar como ela é uma marca responsavelmente social, ter o controle e rastreamento do impacto da publicidade vinculada e também criar uma ativação, uma experiência diferenciada para o seu usuário. O nosso modelo de negócio é através do aluguel e operação das estações e a gente consegue uma fonte de receita recorrente através dos nossos contratos de longo prazo. Além disso, fazemos contratos pontuais para eventos. A gente já conseguiu aumentar o nosso faturamento de 2021 para 2022 em 290% e agora temos a projeção de aumentar mais 300%. E os nossos números mostram o nosso potencial do negócio e crescimento. Já foram mais de 970 mil acessos às nossas estações e 54 mil downloads do aplicativo. E junto com os nossos clientes, deixamos de comercializar 920 mil garrafinhas plásticas e todo o impacto dessa cadeia. Hoje, se a gente atender pelo menos 2% do mercado de Media Out of Home no Brasil, temos aí 34 milhões de reais anualmente e estamos captando 1 milhão em troca de 12% para aumentar a nossa ampliação no mercado. E eu convido vocês a fazerem parte da era do marketing de propósito. No tempo, parabéns meninas. Bom, quero ouvir de vocês e vamos começar. Rogério, você acredita em marketing de propósito? Acredito muito, Ricardo, no marketing de propósito, até porque essa é uma das avenidas que o empreendedor
sabe, que o ecossistema como um todo tem que buscar. Fico com algumas dúvidas aqui, porque você, na realidade, vai ter que comprar a água, vai ter que ter um ponto específico para poder estar abastecendo esse totem. Então, não pode ser em qualquer lugar, ou se for em qualquer lugar, vai ter que ter todo um custo para puxar um encanamento. Como é que vocês veem isso? Dentro do nosso equipamento, o que a gente faz é um polimento, igual o filtro que você tem na sua casa. Então, a gente faz um polimento para garantir que se tem algum problema na rede ou alguma parada na estação, e caso venha a ter uma água inconforme, a gente garante ali que, passando pelo nosso filtro, né, ela vai ter essa conformidade. Rodrigão, você investiria nesse negócio? Preciso responder algumas outras perguntas, Ricardo, porque o propósito é sempre muito bom, é importante para qualquer negócio, mas não paga conta. Duas coisas que eu queria saber é qual é o faturamento hoje, atual de vocês, e vocês têm um investimento na máquina que depois vocês alugam para as empresas. Eu quero entender em quanto tempo esse investimento se paga. O nosso faturamento recorrente desse ano está na faixa de 27 mil, só que a gente tem atendido muitos eventos. E aí ele garante aí um mensal variável de até 30 mil a mais, né? Então, assim, tem mês que a gente fatura 60 mil mais ou menos. E sobre o retorno, cerca de, no máximo, 2 anos. O que me interessa mais é no recorrente. Recorrente, a gente tem 32 hoje recorrentes. 32. Vanite, a conta fecha? Ainda não sei, Ricardo. Ainda não sei, porque tem dois pontos que me preocupam. Né? O risco, a empresa está associando a sua marca a um fornecimento de um produto. É água, ok? Esse produto tem que estar extremamente limpo, adequado. Quando vocês vão para as áreas externas, isso me preocupa um pouco mais, porque a gente, infelizmente, tem uma diferença social nas ruas muito grande, então a gente não sabe o que pode estar ali, até animal, às vezes. A outra preocupação, além do risco, é o fornecimento, a cadeia de fornecimento. Nós estamos falando de energia, né? No ambiente externo, a energia também precisa ser colocada para que o produto esteja ali disponível e sempre disponível, porque a água acaba também. Como é que vocês vão lidar com essas intempéries aí do fornecimento? Para colocar no ambiente externo, a gente está iniciando agora em parceria com empresas de Media Out of Home, então ela já tem toda essa estrutura, já tem ponto de energia, o ponto de água não em todos os locais, mas isso já facilita muito para a gente conseguir essa entrada de uma forma mais simples e mais segura no mercado, né? Quando a gente trabalha em ambientes externos, a gente opta por trabalhar com app. Na verdade, agora é um app web, né? Então, o próprio contratante consegue anunciar dentro do app, que é um app que vai com o banner dele, então ele ainda capta leads e a gente garante que, por exemplo, um cachorro não vai passar ali, vai conseguir acionar o equipamento e retirar água de forma inadequada. Antônia? Eu estou pensando um pouco na questão de ser escalável ou não ser escalável. Vocês estão hoje no Brasil, acho que mais de uma cidade, né? Mais de um estado, mas para crescer, para uma startup ter valor, a gente precisa escalar ela. Como é que vocês vão fazer essa manutenção em outro país, em outro estado, se parar de funcionar, se não sair mais água? Como é que vai ser esse monitoramento dos pontos? A gente tem o controle remoto, né? Todos os equipamentos a gente tem um monitoramento online em tempo real. Então, a tecnologia de vocês? Nossa. Então a gente sabe se eles estão funcionando ou não e aí a gente consegue fazer esse monitoramento para não ter que uma pessoa ficar passando e avaliando os equipamentos. E aí, quando a gente verifica que tem alguma anomalia, a gente aciona os técnicos, né? Que cada localidade a gente tem alguns prestadores de serviço e eles vão lá até o local para verificar o que está acontecendo. Guild, eu quero saber, tem tecnologia aí? Cara, tem bastante. Eu acho que é o diferencial do negócio, né? Eu fiquei até uma dúvida, você tem duas versões, né? Pelo que eu entendi, uma liberação via app, e aí você falou que tá migrando isso para uma plataforma web, para o usuário na ponta ele não precisa baixar e já navegar direto, e uma outra é direta. Isso é o cliente que define na hora que ele vai usar talvez para um evento, ou se é algo fixo, alguma coisa nesse sentido? A gente deixa o cliente, né, ter esse poder de escolha, a gente indica algumas coisas igual para evento. Não faz muito sentido o aplicativo, porque geralmente muita gente, a internet pode não estar muito legal, então a gente indica mais o sensor, faz mais sentido. Rodrigão, sim ou não? Achei a valuation esticada, tá dando praticamente 11 vezes aí o faturamento. Valuation é o valor de mercado da empresa, né? Então, quando elas pedem 1 milhão por 12%, como se elas estivessem falando algo próximo de 8 milhões que vale a Refilme. Eu, na minha visão, está esticado o valuation. Você, Rogério? Tá, e de onde saíram os 9 milhões, 8 ou 9 milhões de valuation?
Então, de uma projeção que a gente fez de crescimento, entendendo até a quantidade de telas que existem nas cidades, como que a gente poderia pegar esse mercado, e pelo crescimento que a gente já conseguiu ter até hoje, a gente estimulou ele para 5 anos. Como é que é feita a compra dos equipamentos? Porque vocês vão precisar de um capital de giro para poder ter volume. Porque vai ganhar dinheiro com volume, mas para ter esse volume, vocês precisam pagar adiantado. Tudo que a gente produziu foi com dinheiro levantado em editais de fomento, capital próprio. Só que a nossa operação ela já gera um certo lucro. Mas é para isso que a gente precisa de investimento. Eu estou sentindo falta de uma barreira para alguém copiar e amanhã ou depois, com grana, fazer. Tem patente? Tem diferencial? Tem barreira? A gente oferece uma experiência diferente e isso agrega muito valor, né? Isso atrai o usuário para o seu equipamento e eu acho que você consegue converter melhor aquele cliente. Eu, como consumidor, queria ter a oportunidade de encher o vasinho ou beber uma água que eu tivesse confiança da qualidade. Então eu iria bater muito nessa tecla porque isso só vai ser possível escalar se quem usa tiver essa certeza. E eu senti falta desta preocupação, por isso que eu perguntei. É dessa preocupação de mostrar a água de qualidade. Pode vir aqui que você vai beber uma água de qualidade. Foi assim, dá uma ansiedade, dá um nervosismo, mas foi bem bacana. Se é muito difícil conseguir ponto de água, de energia para colocar os equipamentos. Como que funciona, né? Porque você precisa toda de uma estrutura, dependendo de onde você vai instalar aquilo. Então a gente não imaginou que eles iriam tocar nesse ponto, achou que ia tocar mais um negócio, assim, mas é algo que a gente consegue desligar, né? Agora vamos chamar nossa próxima startup de um tema também super relevante, saúde. Todo mundo quer saber como pode viver melhor, né? Vamos conhecer agora o Nilo e o André da MediAssist. Meu nome é André Fonseca, eu tenho 46 anos e sou de Belo Horizonte. Não tenho intenção nenhuma de voltar e 3 anos depois eu estou aqui agora como sócio também na MediAssist. Todo dia é uma surpresa, todo dia é um turbilhão, você vai e volta o tempo todo, é resiliência. Meu nome é Nilo Neto, eu sou ortopedista e tenho 38 anos. Eu me formei em 2009 aqui no Espírito Santo, fui trabalhar no interior do estado. Mas eu ainda assim queria me especializar e me mudei para São Paulo. E lá foi onde eu encontrei minha esposa também, Mariela. Eu importei ela de São Paulo. Eu decidi empreender e mudar como é feita a saúde especializada hoje aqui no estado. Eu tenho 2 filhos, o Bernardo e a Laura, que são as coisas mais lindas do mundo. Lá no consultório, desde 2015, eu trabalho com uma equipe de atletas de performance de forma voluntária. Tem casos aqui no Espírito Santo que são excepcionais, de pessoas que tiveram traumas e lesões absurdas e se despontam como atletas a nível mundial. Então, a história pessoal dessas pessoas me inspira a conseguir fazer o que eu estou fazendo. Temos um doutor no palco do Espírito Startups. Nilo e André, vocês têm 3 minutos a partir de agora. Eu sou o Dr. Nilo Neto, médico ortopedista e tenho 10 anos de experiência no mercado da saúde. Eu vivi a ótica do especialista e do clínico geral no sistema de saúde complexo e resolvi inovar para resolver problemas dos pacientes. Desenvolvi uma plataforma de telemedicina disruptiva que conecta clínicos gerais e especialistas para reduzir a jornada do paciente. Aqui no estado do Espírito Santo, que só tem 4 milhões de habitantes, 280 mil pessoas precisam passar por até 10 consultas para chegar no diagnóstico e tratamento. Isso é um problema global. O problema é que o clínico geral ele é a base do sistema e ele não detém o conhecimento especializado. Quando ele encaminha um paciente para um especialista, esse paciente pode ser resolvido de forma remota em até 90% dos casos por conta do conhecimento do especialista. Por isso a gente desenhou uma nova jornada do paciente que busca por diagnóstico e tratamento. O clínico geral, quando tem um caso complexo, ele entra no nosso sistema de parecer e preenche dados do paciente, imagens e exames. E no tempo daquela consulta, ele recebe um parecer de como resolver esse problema. Isso é um exemplo de um caso que aconteceu em Fernando de Noronha, um trauma na coluna, e esse paciente precisaria ser removido para Recife para receber um parecer. Nesse caso, em 5 minutos, o caso foi resolvido no Hospital São Luís, em Fernando de Noronha. Nós atuamos em 5 estados e 24 hospitais. Mas o mercado é muito grande. São cerca de 5 mil cidades e mais de 4.700 hospitais que precisam desse serviço. O nosso mercado é enorme. Vocês devem estar se perguntando o que a gente faz diferente da telemedicina que vocês já conhecem. O Covid popularizou a teleconsulta, mas nós não fazemos nada disso por videochamada. Isso é um aplicativo de conexão estruturado que multiplica a força de trabalho do especialista em 5 vezes, fazendo que ele seja muito mais eficaz.
Nós já realizamos mais de 20 mil atendimentos, o que gerou uma economia de 14 milhões em logística de saúde. Foram mais de 90 mil horas dos pacientes economizadas em jornada e nós, nos últimos 12 meses, faturamos R$300 mil e crescendo. Agora, qual que é o nosso modelo de negócio? Nós licenciamos software para hospitais de alta complexidade que querem vender o seu serviço para hospitais de pequena complexidade. Então, os 2 hospitais são nossos clientes. E o nosso diferencial é que nós utilizamos uma gama de recursos tecnológicos para que a experiência do usuário, o clínico geral e o especialista, seja fluida e rápida. Nós temos tanta confiança no nosso sistema e no mercado que nós buscamos R$2,5 milhões para investir mais em tecnologia, para criar mais especialidades, em conjunto com instituições de alto renome que nós já estamos conversando. A partir daí, planejamos buscar 1% desse mercado, que vai gerar um faturamento de R$3 bilhões ao ano, em 24 meses. Tá aí, acabou o tempo. Valeu. Vamos lá. O Rodrigão tá pedindo R$25 milhões pela empresa. O que você acha? Para um faturamento anual de 300 mil nos últimos 12 meses, certo? Parece bastante otimista. E achei interessante, é um modelo que você não foca direto no usuário final, mas se você vende isso para grandes hospitais e eles distribuem isso, certo? Meio que dando capilaridade para as especialidades que eles têm. É um tipo de venda que eu gosto mais, uma venda que obviamente ela é mais complexa, né, para vender para esses grandes hospitais, mas você sai daquele varejo do consumidor ali é o varejinho mesmo, né, que a gente chama. Gosto muito do projeto, mas a valuation para esse tamanho da empresa ainda me assusta um pouco. Tá caro, né? Rogério, sua opinião? Eu concordo com o Rodrigo, eu acho que quando a gente fala de 25 milhões numa empresa que faturou 300, pode soar estranho. Eu, como empreendedor, não gosto de ouvir isso também. Muitas vezes soa estranho no nosso ouvido, mas a matemática tem que ser clara. E a matemática ela tem uma lógica de fazer no valuation. Você pode jogar para 5 anos, voltar para 10, mas o valor está um pouco esticado, a não ser que a gente não tenha informação suficiente para poder entender esse valuation. Antônio. A minha preocupação é com prefeituras, governos, tem licitação, não tem? Como é que vai funcionar isso para o modelo de negócio de vocês? Vanik. O que me chama um pouco de atenção nós estamos falando de um laudo técnico especializado, dado em 3 a 5 minutos. Se eu fosse um médico especialista, eu teria um pouco de receio em dar um laudo de uma pessoa à distância que eu não conheço em 3 a 5 minutos. E qual é a responsabilidade que eu vou ter depois sobre esse laudo técnico, que esse negócio vai escalar, né? Então, daqui a pouco vai ser uma indústria de varejo de laudos técnicos. Falando sobre responsabilidade, esse modelo de negócio ele foi desenhado, isso são dados de ortopedia e traumatologia, tá? Então é análise de imagem, análise de caso clínico. Outras especialidades vão ser construídas e esse dado de tempo de resposta vai ser modificado, certo? Inclusive a resolutividade, mas é uma ferramenta que se encaixa em situações específicas. O que a gente planeja de futuro é que eu consiga ter um guarda-chuva de segurança com a inteligência artificial. Então eu tenho um banco de dados estruturados em metadados que eu consigo processar futuramente para trazer mais segurança para esse processo. Como é que fica esse processo, até desse tempo de resposta mesmo, né? 5 minutos ali, 3 minutos, numa fila de espera maior ali, né? Na escalabilidade desse produto, né? Se esses médicos que são tão especializados, como é que você consegue deixar esses caras plugados na plataforma para poder responder isso num tempo hábil? Quando eu entro com um contrato de uma cidade de 10 mil habitantes, eu consigo prever qual é aquele impacto na operação que vai entrar. Certo? Então essa análise preditiva a gente já tem. Então é como se fosse, vamos lá, o Sírio em São Paulo, contratado pela prefeitura de alguma cidade específica, né? E aí uma pessoa quebra um braço, quebra uma perna, alguma coisa nesse sentido, manda lá para fazer o laudo. E essa troca de informação, mandei, ele vai devolver, fica uma troca online, em vídeo, como que é isso? Isso é estruturado em formulários dentro do aplicativo para cada doença possível. A relação do Sírio com a prefeitura também se repete no Sírio com hospitais privados. Além de eu dar a possibilidade desse hospital de alta complexidade criar uma relação nova comercial e ganhar dinheiro de uma nova forma, ele cria uma relação de referenciamento daquele paciente. Então ele melhora a renda dele. Ele consegue trazer pacientes cirúrgicos de hospitais que não têm aquela especialidade. Rodrigo, depois dessas explicações, o valor da empresa, 25 milhões, ficou barato ou continua caro?
vou devolver a pergunta para eles. Queria entender qual que é o racional desse valuation. Vou pegar o exemplo que você citou, do próprio Círio. Se o Círio, vamos supor, como licenciamento de software, eu licencio essa plataforma para o Círio consegue colocar, hoje ele já tem contrato com diversos hospitais, ele vai oferecer um serviço novo, um a mais. Então hoje eu consigo atuar nesse número de hospitais que eu estou aqui, mas via uma rede grande como o Círio, um Einstein ou qualquer outro, eu entro meu guarda-chuva aumenta muito. Eu saio de 20, 30 hospitais, eu caio para 100, 200. Então esse valuation, ele se explica dessa forma. Beleza, então vocês pegaram o quanto vocês precisam para dar o próximo passo, que é atingir X milhões de faturamento, e dividiram pelo percentual que vocês estão dispostos a ceder para o investidor. É exatamente isso. Show, não é da melhor forma de se defender um valuation, mas entendo. Vocês já tiveram alguma rodada de investimento? Tudo bootstrap, tudo do próprio bolso. Quantos anos vocês estão desenvolvendo? 6 anos. Não, isso, 6 anos. 6 anos, tá. Convenceu? Não. A receita é recorrente, certo? Os hospitais contratam e pagam mensal. Isso. A gente estaria falando de uma receita recorrente anual de 300 mil, que se a gente fosse ser otimista hoje, teria um valor de mercado de 10 vezes isso. Se fosse na casa de 3, 4 milhões, o valuation provavelmente... Não sou eu que estou dizendo, né? Isso são parâmetros de mercado. Então, para mim, está muito esticado. Tá, e os meninos, afinal de contas, saúde é um negócio que todo mundo precisa, né? Ainda mais no Brasil, quando a gente fala de democratizar o acesso, permitir que regiões remotas, às vezes, tenham um acesso de saúde de qualidade, isso certamente muda vidas. A questão ficou no preço. Tirou o peso, mas foi bem tranquilo. Ficou claro, acho que a gente conseguiu passar a mensagem. Ficou claro para todo mundo o que a gente faz, como a gente faz. Então foi interessante, foi bem bacana. Ficar mais preocupado com o valuation, né, que é o valor que a gente está pedindo pela empresa. Mas é difícil convencer alguém que tem o sonho de que o sonho dele é mais barato, mas é verdade, essa é a briga normal. Vou chamar agora o Miguel da Take It, porque a gente vai falar de comida e restaurante. Miguel Carvalho, tenho 30 anos, sou engenheiro civil por formação, mas empreendedor aí pela vida. Durante o ensino médio, parte da faculdade, eu também trabalhei ali como garçom. E aí acabei unindo uma coisa a outra, então os problemas que eu via do trabalho ali como dentro de um restaurante, com aquele conhecimento ali que eu tinha, uma vontade de empreender, e foi esse caminho que a gente seguiu. Durante a faculdade também tive a oportunidade de morar 1 ano na França, né? E normalmente lá a gente vê como é que as coisas são mais organizadas, são em tese mais evoluídas, mas como um bom capixaba que ao invés de achar que eu deveria ir para lá, a ideia é trabalhar para que aqui se torne melhor que lá. Então, parte da vontade de empreender também vem disso. Para participar do reality aqui do Espírito Startup, estou bem tranquilo, um pouco ansioso, é a primeira experiência, né, em um programa inovador, a gente não vê nada parecido por aí, então estou ansioso para descobrir como é que vai ser, querendo sair campeão aí. Miguel, o garçom que virou empreendedor do ramo de alimentação e não trouxe comida pra gente? Pô, pois é, vou deixar para vocês conhecerem parte dos melhores restaurantes de Vitória. Olha só, então tá bom. Miguel, 3 minutos contados a partir de agora. Legal. Pessoal, o mercado de delivery passou por uma grande disrupção e digitalização na última década, que fomentou muito esse tipo de negócio. Mas a porta para dentro dos restaurantes muito pouco mudou. E a gente continua encarando os mesmos problemas há muitos anos. A comida, comer fora de casa é muito caro, demora no atendimento, na espera, dificuldade de encontrar mão de obra. Isso acontece porque da porta para dentro não foram adotadas novas tecnologias. Meu nome é Miguel, sou fundador da Take It, uma startup que entrega tudo que o restaurante precisa de tecnologia num único local. E aí falaram pra gente que isso é um oceano vermelho, muito concorrido, mas a gente ainda decidiu atacar uma das dores que a gente percebia muito, a sensação de afogamento dentro de um restaurante. Aquela ansiedade, desespero de não ser visto quando você quer um cardápio, fazer um pedido, pagar uma conta e por aí vai. E a gente tem ali o cliente desesperado para pedir e gastar o dinheiro dele, o dono do restaurante querendo vender, pagar a conta e o garçom tido como culpado, mas que na verdade está sobrecarregado. Bom, para resolver isso, a gente desenvolveu o nosso poderoso QR Code, que diferente dessas experiências rasas com PDFs que entregam para vocês, no nosso, se o cliente baixar o aplicativo, ele podia fazer o pedido, chamar o garçom, pagar online, ganhar cashback e pedir para o garçom ao mesmo tempo, que a gente desde o início criou uma plataforma perfeitamente integrada. Mas isso a gente fazia para o cliente. Para o dono do restaurante, a situação continuava caótica. Ele tinha que usar múltiplos sistemas ao mesmo tempo, sendo que muitos nem foram feitos pensando nele. Então a gente decidiu um pouco mais a fundo nesse oceano vermelho e começamos a desenvolver tudo o que ele precisava. Gestão, benefícios, parte de delivery, marketing, automação. Muito inspirados no case de uma empresa americana que também entrou no mercado concorrido, dominado por gigantes, mas foi tão fundo na vida do restaurante que chegou a fazer um IPO. E aqui, hoje, é o que a gente tem na Take It. Ao invés do dono de restaurante ter que conhecer todas essas, ele encontra tudo num único lugar.
Essa é a nossa equipe, não sou o melhor CEO, meu time de tecnologia não veio de Harvard, mas eu garanto que não tem ninguém técnico que conheça tão bem o restaurante como eles. Fomos a primeira startup investida pelo Funsys e a gente também saiu como destaque no jornal do João Kepler, falando que a gente era uma startup que podia causar disrupção no mercado onde estava com dificuldade de acesso a novas tecnologias. E aquele oceano vermelho que disseram pra gente está ficando cada vez mais vermelho, só que de take it. Mas não por esses números aqui e nem pelo nosso crescimento aqui nos últimos meses. Mas muito por causa do Chef's Burger, uma hamburgueria com 6 anos de vida, onde 3 eu estive lá como garçom, 3 eles estão conosco como clientes, usando de tudo que podem para a digitalização e inteligência do negócio deles, em um único lugar. Eu sou o Miguel, nossa startup está com rodada aberta, vai ser um prazer ter vocês embarcando com a gente nessa. Rapaz, o cara tá máquina, hein? Firme. Rodrigo. O mercado de gestão para restaurante tem visto muitos players entrantes, mas ainda tem muitos players tradicionais, regionais, é um mercado extremamente pulverizado. Eu acho que é bom que você já trouxe o tema que é um mercado vermelho, né? Então endereçar como uma plataforma que a gente chama de one-stop shop, né? Um lugar que o cliente, que é o restaurante, chega e ele encontra tudo, pode ser uma abordagem interessante, mas vai bater de frente com muita gente grande por aí também. Antônio. A gente vê grandes players no mercado e até então ninguém trouxe a solução? E se amanhã o iFood decidir fazer isso também? A quantidade de dados que ele tem no sistema dele para poder trazer de maneira muito mais disruptiva que a sua. Guilherme, é um risco para o negócio também, né? Tá tudo online ali. Se a plataforma fica indisponível, o cara não consegue processar um pedido, não consegue fazer um delivery e o dono do restaurante ele não consegue vender, basicamente. Ou seja, a internet caiu, ferrou. Exato. Eu queria fazer uma pergunta para o negócio físico. Você disse aí que você pode estar levando um ganho para a empresa ou para o restaurante quando ela vai ter menos garçons ou menos atendentes. Como que isso vai funcionar? Na linha do que o Rogério comentou, você disse que o cliente vai começar a pedir mais, né? Ele está ali, ele está online pedindo, fazendo vários pedidos. Quer dizer, como é que o dono do restaurante vai ter a capacidade de customizar a capacidade de atendimento naquela demanda que está só crescente? Primeiro, sempre vai haver a mão de obra, a gente potencializa a existente, mas como funciona hoje no restaurante? Você tem equipe fixa de atendentes. Quando você tem momentos como os finais de semana, você contrata pessoas que normalmente não conhecem tão bem a sua operação, que são os freelancers para aqueles trabalhos pontuais. Então, você colocar alguém na sua empresa que não entende tão bem a sua operação, não significa que você vai vender mais nem atender melhor seu cliente. O que a gente faz? Através das nossas automações, sejam totens, sejam QR Codes, sejam tablets, a gente consegue absorver esse excesso de demanda, que normalmente são pontuais, a gente deixa o garçom mais livre para se relacionar e aí a gente passa a ter o cliente que, aquele que é mais apressado, que quer pedir mais rápido, ele pode usar um QR Code, um tablet. Aquele que gosta do atendimento tradicional passa a ter um garçom mais disponível para o atendimento tradicional. Eu imagino que todo mundo aqui já tenha levantado de uma mesa de um restaurante porque ficou 20 minutos e não recebeu um cardápio. Ou quis pedir ali mais um chopp, mais alguma coisa, ficou com o braço pro alto, mas era tanto esforço que não fazia. Então é assim que a gente aumenta as vendas. A pessoa pede mais rápido. A gente cria um programa de cashback do restaurante com os clientes dele que faz com que o cliente volte ou que ele seja lembrado no dia do aniversário. Então começa a vender mais. Eu aumento a margem porque agora ele gasta menos com equipes esporádicas. Que na verdade isso já existe, você só está colocando isso num pacote junto com os outros sistemas para ter uma única experiência tanto para o dono do restaurante quanto para o usuário. Tem algumas outras empresas, né, com um modelo de negócio muito parecido com o de vocês, que a gente tem percebido que eles têm investido muito no modelo de treinamento, né, de dar várias opções para o cara dentro da mesma plataforma, mas também fidelizar ele de outra forma, assim, de dar esse conhecimento, de trazer para ele ali uma experiência de gestão mesmo do ambiente dele. Então é da natureza do nosso negócio ensinar para ele do financeiro, é da natureza ensinar sobre o que é uma gestão de estoque, não é um produto que a gente vende, mas ele é consequência do nosso tipo de negócio mesmo, tá, Ramento? Qual é que é o preço médio que um legal. A gente tem planos que vão de 100 a 600 reais. Mês? Exato, mês. Nosso ticket médio hoje está em torno de 260, vai variando ali mês a mês, tá? A gente está batendo ali os 700 restaurantes, né? Então agora que a gente tem bastante tecnologia, ticket médio acima da concorrência, bom nível de avaliação, a gente quer alcançar a marca de 5 mil clientes. Um outro ponto é que dentro de tudo que os restaurantes vendem através da Take It hoje, usando o nosso sistema, hoje a gente captura de valor através da assinatura 0,7%. A gente tem ideias de novos produtos, de melhorias de produtos para que a gente alcance até 1,4%.
além do FII mensal ali, da mensalidade que ele ainda paga uma comissão em cima do que é transacionado dentro da plataforma? A gente quer realmente ser amigo do restaurante, não quero que ele me veja ali com maus olhos. Então a nossa ideia realmente é ter uma assinatura mais elevada, mas que ele veja aquilo como investimento. Quero ouvir a opinião de vocês. Vamos lá, Antônia. Tem a parte de concorrência também, então acho que eu vou ter que discutir um pouco mais com os amigos aqui pra gente chegar numa decisão final. Me interessa, mas eu preciso ver melhor os números, especialmente o custo para a gente trazer novos clientes, né? E como que está estruturada essa operação comercial, porque acho que o mercado tão pulverizado ganha quem for mais rápido, né, para tomar o mercado, né? É uma curva de ciclo de produto que vai ser agressiva, mas é um segmento, eu já tive negócio de segmento, é um modelo de negócio que me interessa. Rogério. Miguel, olha só, negócios, cara, são feitos por números, por oportunidade do mercado, mas por empreendedores igual você. Isso faz a diferença em qualquer mercado. Vanik. Fiquei impressionado também com os 700 clientes. Não é pouco, cara. É muito cliente. E acho que você alavancar para 5 mil, um desafio enorme que você vai ter, mas a tecnologia precisa te ajudar. Então, da mesma forma que você pensou o sistema do teu negócio, você vai pensar em como fazer esse negócio pivotar para 5 mil, que não é brincadeira. Miguel, acho que todos aqueles que ousam realizar seus sonhos merecem respeito. Então, parabéns por ter coragem de empreender no Brasil. A gente sabe que é difícil. Parabéns pela apresentação. Fechou? Passei a mensagem que eu queria que a gente passasse, falando sobre o nosso propósito de valor, nosso diferencial, sobre o que a gente quer impactar. Cara, sobrou muito tempo. Falei bem o que eu queria, tanto o Rodrigo, o Salum e o Antônio conhecem o nosso setor. Então, sabem boa parte dos desafios que a gente já enfrenta mesmo no dia a dia. Nessa temporada do reality show Espírito Startups, a gente tem novamente a participação de um dos maiores fenômenos da internet brasileira. Vou chamar agora a Lara Santana. Né, Frizeira? Tô aqui mais um ano na luta. Que eu não ganhei na última temporada, né? Aí fazer o quê? Tô muito animada. Opa, vamos nessa. Eu acho muito engraçado, né? Que vem esses bonitinhos aí, fala umas palavras em inglês, faz um slide maneirinho, fala que a empresa vale 25 milhões, vocês acreditam, né? Eu acho que eu valho muito mais. E a minha fonte é a mesma que a deles. Vozes da minha cabeça, tá? Mas enfim, né? Eu tô aqui os 4 episódios e ninguém me valoriza. Tranquilo. Mas tudo bem, já tô aqui na minha sala de comando, já tô aqui pronta pra ouvir o que eles têm pra falar pra mim. Cavalo. Você não vai fazer isso com pessoas que gostam tanto de você, né? Pega leve pra gente. Não, porque às vezes é a armação da Lara, eu já falou. Sempre bem estar no contrato aqui. Ai, mas vocês são ingênuos, né? Vocês são ingênuos. Deixa eu te contar uma coisa pra vocês. Esse aqui é o meu trabalho. Se eu não falo mal de vocês, eu perco meu emprego. Tá? Então eu faço questão de vir aqui todos os episódios pra julgar as empresas geniais de vocês pra provar que eu que tinha que ganhar esse prêmio. Pode ser assim? Tá aí, figuraça. Bom, lembrando que já a gente vai saber quem é o primeiro finalista dessa temporada do reality Espírito Startups e vai disputar lá na final, no 4º episódio, o prêmio de R$500 mil. Antes disso, mais uma novidade. Muito se fala em inteligência artificial, né? Mas como que isso pode ajudar a sua vida? É o que a gente vai ver agora. A gente começa por uma das ferramentas mais conhecidas da inteligência artificial, o ChatGPT. O algoritmo usa informações disponíveis na internet para pensar como se fosse um humano e processar os mais diversos comandos. Se você tem um e-commerce, uma loja virtual, por exemplo, pode usar o algoritmo para criar conteúdos para as redes sociais, campanhas de lançamento, roteiro de vídeo e até e-mail marketing. A plataforma é gratuita, mas a versão mais recente, o ChatGPT 4, tem assinatura a partir de $20. Bom, mais uma coisa diferente esse ano. Algumas empresas que não participam da competição do reality vão poder aparecer aqui. Como o nosso objetivo é ajudar a desenvolver o ecossistema de inovação do Espírito Santo e dar voz a essas startups para que elas consigam fazer seus negócios prosperarem, a gente criou o Pitch de Elevador. Não tem prêmio, mas tem desafio. Falar sobre o seu negócio muito rápido. Fala, Ricardo. Fala você que acompanha o Espírito Startups. Estamos aqui na Rugby, o hub de inovação do Grupo Wise. É aqui onde tomamos decisões sobre investimento em startups e também onde cuidamos da inovação desse grupo empresarial do Espírito Santo. E hoje a gente vai fazer algo bem diferente. A gente vai fazer aquele pitch bem raiz, em que a gente tem um tempo de 3 andares no elevador para apresentar a ideia do negócio. Bora lá?
a gente vai conhecer a startup da Milena, a Persora. Tá pronta, Milena? Claro, sempre. 75% dos colaboradores acham que o líder é a pior parte do seu trabalho. Ou seja, a alta performance está diretamente ligada à capacidade do líder em lidar com as pessoas. E é aí que entra a Persora. Nós somos o copiloto do líder, um software que guia o líder considerando os diferentes aspectos do time para ele agir. Então a gente fala qual é o problema e como resolver. A gente tangibiliza a empatia, ou seja, nós somos um acelerador da liderança. Então é isso, valeu, gente. Até semana que vem. Bom, a gente precisa saber quem é o vencedor desse primeiro episódio e que vai concorrer aos R$500 mil. Antes disso, a gente vai para um rápido intervalo e volta já, não sai daí. Tá na hora da gente saber quem vai ser a primeira finalista do reality Espírito Startups. Quem vai decidir isso? Os nossos jurados. Rodrigo Miranda, Antônia Kepp, Rogério Salume, Paulo Vanik, Guilherme Iglesias e Lara Santana. Olá, sejam muito bem-vindos ao Comando Startups. Aqui onde eu te mostro por que eu tenho que ganhar esse $1 milhão e nenhuma das empresas tem. E eu amo que a gente já começa com o Frizeira fazendo uma pergunta super cabeça pras meninas, né? Tá nervosa, Isabela? Pouquinho, mas vai dar certo. Não, Frizeira, imagina. Só o PIB do Espírito Santo me olhando decidindo meu futuro, mas eu tô bem de boa. Tô bem tranquila. Pergunta besta, cara. Eu tenho pra mim que ele que financia esse programa, sabe? Ele paga pra ele apresentar, você não acha, não? Ele gosta. Mas tem dinheiro. Sabe aqueles meninos ricos que pagam as coisas pra ele fazer? E eu amei que aqui na primeira apresentação a gente tem uma clara representação de como é um trabalho em grupo. Que uma pessoa faz tudo e a outra só vai pra passar o slide. Só que hoje as preferências são fidelizadas pelos clientes. E aí, filme, pode... Foi só pra passar o slide, a pobre. Ô, dó. Mas se eu soubesse, por que não me chamou também? Eu passo slide bem pra caramba. Fiquei o ensino fundamental todo fazendo só isso. Eu passava, porque eu já ganhava esse prêmio. Mas após essa linda apresentação, vemos que é uma empresa realmente revolucionária. Isso aqui, gente, olha, é marketing com propósito. Isso aqui é gênio, isso aqui é revolucionário. Tudo isso através das nossas estações de reabastecimento de água. Bebedouro. Tá? Foi inventado no século XX, mas ela veio aí com uma invenção dela, revolucionária, que ela botou um outdoor no bebedouro. É um bebedouro outdoor. Ou bebedouro gourmet também, se você quiser pagar mais caro, pode ser também. Gênia! Além disso, entregamos relatórios de impacto ambiental para que o nosso contratante mostre o impacto daquela ação que está sendo adotada. Eita, como amo o meio ambiente! Gente, a minha empresa é muito sustentável. A gente tem até um bebedouro! Desculpa, irmãs, bebedouro odó. Não, estações de reabastecimento de água, totem publicitário para as pessoas se hidratarem de forma gratuita fora de casa. A empresa poluindo a terra, mas tem bebedouro. A gente aqui, me dá esse prêmio? Sério, eu ponho um outdoor no bebedouro? Põe um cartaz? Tá maneiro? Irmão, vamos antes que eles descubram que é bebedouro. Pera, não acabou ainda. Disfarça, sorria, sério. Ai, tô nervosa. Calma. Mas vamos pra segunda empresa, né? Que talvez aí dá pra salvar alguma coisa. Eu amo que na outra dupla pelo menos uma passou o slide, né? Isso aqui já veio obrigado mesmo. Já entregou pra Deus. André, se você está em perigo, por favor, pisque 3 vezes. E pra quem não entendeu essa segunda empresa, eu vou explicar também. Agora você sai de casa pra ir ao médico, pra chegar lá e ele digitar o que você tem em um aplicativo. Ai, se antes ele já não olhava na sua cara, agora então você desiste, tá? E essa terceira apresentação eu não vou criticar não, que eu já vi que ele foi sozinho. E aí eu já vou fazer uma proposta pra passar o slide pra ele, né? Que às vezes tá ali sobrecarregado, precisando de alguém, aí eu já ganho o prêmio. Mas também é outra empresa que faz o quê, gente? Não sei se ganha. Vem o quê? O cardápio QR Code? Ninguém aguenta mais isso. Uma me vem aqui com um bebedouro com cartaz e o outro com um monte de aplicativo que já existe, mas tem a brilhante ideia de juntar.
Genial! O pessoal tá aqui voando, né? Ó, gente, eu vou chamar a rodinha aí dos jurados pra ver o que eles decidem, mas só lembrando que sempre tem a opção de me escolher, tá? Só pra, sei lá, você esquece. Mas realmente é uma pessoa que vem totalmente com sangue no olho, porque ele venceu, o cara quer ganhar dinheiro. Eu gosto do modelo de negócio deles. Ficou claro se ele tá full time nesse negócio e, querendo ou não, um negócio que tem 6, 7 anos que tá faturando pouco ainda. Né? Acho que existe uma dor, de fato, no mercado, na sociedade, por esse tipo de serviço especializado. O tipo de cliente final dele ali, o quão preparado tá para uma disponibilidade de internet, por exemplo, diferente de um hospital que tem uma estrutura maior. Foi muito difícil essa decisão, porque elas trazem soluções para problemas reais. Então, na hora de decidir ali, foi intensa a conversa, foi bastante troca pra gente chegar na decisão final. Basicamente, 3 grandes quesitos. O primeiro é o modelo de negócio mais ou menos disruptivo. O segundo foi a questão da expansão tecnológica e a escalabilidade desse negócio. E finalmente, foi a questão da dor social que ela está impactando. Mas aí, então, estamos alinhados? É isso? É unânime? É unânime? Decidiram? Decidimos. Então, tá na hora da gente anunciar. Eu pedi para vocês esperarem um pouquinho, porque a gente levou as empresas para uma mentoria lá na Hopin. Olha só. Faturando 50 milhões de reais, a Hopin é a maior consultoria de recursos humanos do Espírito Santo e foi eleita pela Findes a melhor empresa do estado em termos de indicadores financeiros. Desenvolveu também um robô que usa inteligência artificial e com isso já economizou mais de 100 milhões de reais para os seus mais de 600 clientes ao redor do país. Olá pessoal, eu sou Jaciara Pinheiro, sou CEO e cofundadora do Grupo Hopin, das empresas que abarcam a Hopin Consultoria e a Uzi RH, 2 empresas que se conectam porque a gente lida com gente, tecnologia e se propõe a levar para as empresas todas as soluções que possam ser de verdade solucionadas pela essa mistura bacana que é tecnologia com gente. Eu acho que hoje nossa equipe já tem 28 pessoas. E até então a gente nunca estruturou um plano de cargos e salários, de crescimento ali de longo prazo, né? Queria entender qual é o melhor momento de fazer isso e a melhor forma de se fazer. O ideal é que, independente do tamanho de 28, 15, quais são os critérios que você vai usar? Que sejam critérios justos, que sejam critérios que você vai conseguir sustentar na prática, não de diferenciação por questões, às vezes, pessoal, ou de ser mais jovem, não. O que essa pessoa produz? As pessoas não precisam ganhar a mesma coisa, porque elas não entregam a mesma coisa. E a nossa lei permite isso, independente se for PJ ou se for CLT. A grande questão é o que cada um entrega, qual o grau de importância daquela posição para o teu negócio. Como a gente torna, mais atrativo para um colaborador trabalhar em uma startup, visto que muitas vezes o salário não é tão compatível, não é tão bom quanto de uma grande empresa. Então, quais estratégias a gente pode utilizar para trazer essas pessoas, e que elas trabalhem de forma engajada também? Hoje é legal você identificar lá no recrutamento, quando você trouxer pessoas, que tipo de pessoas se motivam também por propósito, tá? Porque a gente tem pessoas que se motivam que a prioridade na vida delas é a grana e tem gente que segue por grana e propósito. Outras estratégias que por vezes empresas menores podem ter é conceder benefícios que por vezes você não vai ter que pagar. Um cliente que você vai ter pode ser uma empresa que, por exemplo, pode prover os benefícios que você vai poder entregar para os seus colaboradores. Mas é legal que você pense numa estratégia de que aquele que se diferencia de verdade possa ser um futuro acionista seu, ter um pedacinho ali bacana. Com a escala da empresa, talvez a gente aumente o número do time e, consequentemente, fica essa dúvida de partir para continuar no home office ou voltar para o presencial, ou tornar isso híbrido. Como que eu consigo engajar essa equipe? A decisão de uma empresa, se fica no online, se fica no híbrido ou no presencial, tem que estar 100% alinhada com o mindset de vocês enquanto sócios e o que vocês entendem do modelo de negócio. Porque com base nisso você vai recrutar pessoas que tenham esse fit. Criar essas estratégias e gerar essa emoção, essa conexão com seus colaboradores vai ser muito mais estratégico do que necessariamente ser só, se a questão é presencial, físico ou online. De volta ao estúdio, tá na hora de decidir. Aqui comigo, 5 empreendedores, 3 negócios, histórias de vidas, desafios, superação. Mas só um vai poder
ir para a final concorrer ao prêmio de R$500 mil. E a gente vai saber quem é agora. Rodrigo Miranda. Ricardo, eu acho que o interessante aqui foi a gente tentar usar uma régua só para startups e empresas de diferentes segmentos, em diferentes estágios de maturidade, empreendedores tão distintos. Eu acho que essa é a beleza desse episódio, por isso que a gente levou tanto tempo, né? Até comparando com a edição anterior do programa, a gente levou muito tempo para conseguir decidir, acirrado, intenso, mas acho que temos. Temos o nome. Antônio? Temos o nome, mas antes disso eu queria parabenizar todos vocês, porque eu acho que empreender no nosso país não é nada fácil, é para quem tem coragem mesmo, e acho como foi muito comentado até na última temporada, independente de quem ganha aqui hoje, todo mundo vai sair ganhando. Então eu queria dar os parabéns, dizer que foi difícil a escolha, porque são negócios assim que todos têm um impacto muito bacana e a gente teve que chegar numa decisão final, que vocês vão saber daqui a pouco. Rogério Salume. O fato de 2 não ganharem a possibilidade de ir para a final não quer dizer que o negócio não é bom, não esteja no momento legal e que não vá conseguir também apoio para continuar a sua jornada, mas um só passa por critérios que a gente tem que ter aqui como base, mas não desistam do chão de vocês. Guilherme Iglesias. Acho que de fato, assim, acompanhando de casa, foi uma das temporadas mais difíceis até agora, né? O alto nível dos pitches e dos planos de negócio, né? São startups de fato que estão em momentos diferentes, com maturidade diferentes, com negócios diferentes e que isso aqui seja um trampolim para todos vocês. Manique, só um pode ganhar e a decisão está na sua mão. Queria dizer que a Refilme tem uma apresentação fantástica, vocês têm uma ideia de fato com um propósito por trás. Pensem nos riscos dessa proposta, desse modelo, mas eu acredito que nós acreditamos que vocês têm muito potencial para crescer nesse modelo. Mesma coisa a Media Assist, vocês criaram um modelo disruptivo de fato, vocês têm um potencial tecnológico brutal em cima, com uma questão também envolvendo um ponto social importante demais. O Take It, cara, você é um empreendedor nato, você trouxe aqui a veia do empreendedor, você teve o brilho nos olhos, você de fato encantou a todos aqui dentro da sua apresentação, mas como é um só, né? E por esse modelo muito disruptivo e principalmente também pela questão social extremamente importante no nosso país, a gente optou pelo Media Assist. Aí, Media Assist vencendo o primeiro episódio dessa terceira edição do Reality Espírito Startups. Vai pra final disputar o prêmio de R$500 mil. Parabéns a todos vocês. Nilo, qual é a sensação? Fenomenal. Muito bom. Gente, parabéns. Obrigado. Obrigado também a você que acompanhou a gente. Eu quero te convidar para assistir de novo o segundo episódio no próximo sábado, depois do Balanço Geral, porque já a gente vai saber quem vai levar para casa R$500 mil. Obrigado, valeu, obrigado a todos vocês. Sucesso, abraço.